Bom, o estado de Santa Catarina, ele é reconhecido como talvez o principal, né, e várias vezes foi reconhecido como o principal destino turístico brasileiro. Ele é formado por produtos maravilhosos, a gente tem recursos espetaculares, tanto naturais quanto culturais, alguns deles que já estão sendo oferecidos para o mercado, outros que estão ali prontos, né, para serem organizados e passarem a ser ofertados ao mercado. A gente tem um potencial muito grande em função da segurança que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, e isso é perceptível, né, para os turistas que vêm para cá. A capacitação das pessoas, com certeza, tem uma posição de destaque, né, no turismo nacional, e acho que o que falta é um pouquinho mais de estímulo, de integração entre iniciativa privada, poder público e planejamento. É necessário a gente planejar melhor o processo de desenvolvimento da atividade turística nos destinos, nas regiões, fortalecer a governança das regiões turísticas do estado de Santa Catarina, para que a gente consiga oferecer produtos de melhor qualidade, que sejam mais competitivos e que sejam capazes de atrair demanda de Santa Catarina, demanda brasileira e inclusive demanda internacional em função desses produtos, né, que a gente tem aqui, e alguns deles que a gente não tem em nenhuma outra parte do Brasil. E cito, por exemplo, essa diversidade gigantesca de culturas, essa facilidade de deslocamento que a gente tem entre os municípios, né, os diversos municípios, e a diversidade de características dos diversos municípios e dos diversos destinos de Santa Catarina. É muito fácil a gente sair do litoral, chegar à Serra Catarinense e nesse transporte, nesse deslocamento entre litoral e serra, a gente passar por destinos turísticos com características, com colonização totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, e isso enriquece a experiência da pessoa que está realizando a viagem. Olha, tem uma série de iniciativas no estado inteiro. Eu conheci algumas atividades que estão sendo desenvolvidas na região de Concórdia, com pequenos proprietários rurais que recebem as pessoas dentro das suas propriedades. Você pode, e eu tive a experiência, né, de dormir dentro de um antigo chiqueiro, né, que foi transformado numa área de hospedagem, e aí existe uma série de dinâmicas que você pode fazer na propriedade rural, coletar morango, vivenciar, né, as atividades do dia a dia. Região de descendência italiana, então existe uma série de atividades gastronômicas que são realizadas, eventos, festividades que você pode acompanhar. É uma coisa muito bacana para você entender um pouco, né, o que é essa comunidade italiana que se estabeleceu em diversas partes do estado, e uma delas é ali. Tem essas atividades que são realizadas aqui em Floripa, com a temática da ostra, com temática de cerveja, na região da Grande Florianópolis com temática de produção de aguardente. Bombinhas tem algumas atividades ligadas à produção artesanal e cultural muito legais que estão sendo desenvolvidas, dentro inclusive de antigos engenhos de farinha. Então, atividades que são bacanas, mas são pequenas iniciativas, né? A gente ainda não tem um grande produto formatado. Serra Catarinense tem algumas atividades muito legais, não só em relação à prática de atividades na natureza, como eu citei aqui a questão da cavalgada pela Coxilha Rica, cavalgada em painel, mas também atividades ligadas ao enoturismo. Então são diversas dezenas as vinícolas que se instalaram ali na região, produzem vinho de altíssima qualidade, e hoje você pode participar da vindima, você pode fazer um piquenique no meio do parreiral, comer enquanto você degusta os diversos tipos de vinhos, de espumantes, inclusive, que são produzidos nessas localidades. É possível fazer colhe-pague de maçã. Então existem uma série de atividades que estão se desenvolvendo ali. A
A gente tem atividades na região do Planalto Norte Catarinense, região do Caminhos do Quiriri, onde a pessoa pode fazer cicloturismo por uma antiga estrada, a Estrada Imperial, né, que ligava o litoral do estado de Santa Catarina até lá o Planalto Catarinense. Trechos da estrada ainda são da época do Império, e aí você pode parar em algumas propriedades também para comer. Tem algumas pousadas que fazem parte do roteiro do cicloturismo, onde você pode se hospedar e entender um pouco também dessa dinâmica cultural que existe ali na região, enquanto degusta chocolate artesanal feito com cacau, que foi trazido de fazendas da Amazônia ou das fazendas da Bahia, e que receberam inclusive prêmios internacionais pela qualidade do cacau, e estão sendo produzidos ali de forma artesanal em São Bento do Sul. Então tem uma série de coisas e de possibilidades de serem desenvolvidas, né? Nova Rússia, na região de Blumenau, inicia um trabalho também da oferta desse tipo de experiência. A Vila Itopava, em Blumenau, onde as pessoas, em Pomerode também, onde as pessoas podem entender também a questão da cultura alemã, cultura germânica, tanto da produção da cerveja, mas aí integrada com a arquitetura local, né? E o estilo enxaimel que a gente encontra em toda aquela região. Então, oportunidades são milhares, os produtos ainda não estão, né, bem formatados, não estão sendo oferecidos ainda em todas as localidades de uma forma bem organizada, mas eu acho que no curto, médio prazo, talvez no médio prazo, a gente possa ter um destaque aí em âmbito nacional em relação às ofertas de experiência, né, em diversos segmentos da atividade turística que sendo promovidos no estado de Santa Catarina.